A graça e a paz, meus irmãos, é muito bom estar nessa manhã de domingo, dia 13 de junho de 2021, onde juntos, mesmo de forma online, podemos resgatar, quem sabe, alguns princípios que ficaram adormecidos na Bíblia, que às vezes nós deixamos de lado, e que precisa tanto ser manuseada, estudada, mas acima de tudo, vivida através da nossa vida diária, dos nossos relacionamentos, das nossas decisões. E nesse domingo, especialmente, nós iniciaremos uma nova revista, Parábolas de Jesus. E a primeira lição, ela vai falar sobre a didática de Jesus. Antes de entrarmos na lição, vale algumas observações. O Evangelho de Marcos, um dos mais antigos a serem escritos, faz 14 referências ao fato de o Senhor Jesus estar envolvido em ensinar, seja as multidões ou seus próprios discípulos. O próprio ministério de Jesus, de ensino, ele era efetivo e foi marcado pelo fato de os discípulos se lembrarem das suas palavras e repetirem essas mesmas palavras aos outros, ou seja, através do testemunho daqueles com quem Jesus teve acesso, esteve próximo. E foi no Evangelho de Marcos, onde nós encontramos um testemunho rico, lá no capítulo 1, verso 22, que nos diz: maravilhavam-se na sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas. E Jesus, ele é mestre por excelência. O método de ensino de Jesus, aquele que ele mais usava, foi através do uso de parábolas. 44 parábolas são encontradas nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Mateus, e Marcos e Lucas. Jesus ele apresenta também as parábolas com a finalidade de ensinar uma verdade, servindo para Jesus esclarecer os seus ensinamentos, para demonstrar a natureza do seu reino, ou seja, do reino dos céus, e para testar, inclusive, a disposição dos seus ouvintes. E é interessante notar como Jesus ele aproveitava elementos da criação a fim de tirar ilustrações para suas parábolas, seja do semeador, da semente da mostarda, do joio, do trigo. E algumas vezes ele também usou os costumes familiares da vida cotidiana da sua época. Fermento, ovelha perdida, homem dormindo em casa com a família quando o vizinho bate a porta. Outras vezes ele aproveitou os acontecimentos da cidade. Um juiz injusto, trabalhadores na vinha, bom samaritano, 10 virgens, para dar vida ao seu ensino. Crianças, jovens e adultos, através dos séculos, têm ficado encantados com as histórias de Jesus. E ao estudarmos as parábolas do nosso Senhor e Salvador, que a nossa fé nele cresça e se aprofunde. E a exemplo do que aconteceu com Tomé, após ter sua fé confirmada, nós possamos dizer: Senhor meu e Deus meu. Que aprendamos novas lições por meio destas velhas histórias. De início, nós leremos aquilo que as Sagradas Escrituras nos apresentam no Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versos 10 a 17, que nos diz: os discípulos aproximavam-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Verso 16.
Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 33, a palavra do Senhor nos diz: E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Não há como dissociar os ensinamentos de Jesus de suas parábolas, pois tanto na época de Jesus quanto hoje em dia, elas são fundamentais, pois facilitam a nossa compreensão a respeito dos valores do reino de Deus. Charles Dodge, nascido no século passado, lá no país de Gales, foi um exímio estudioso do Novo Testamento e teólogo protestante que influenciou muitas gerações. E ao tratar das parábolas de Jesus, ele afirma: Jesus optou por utilizar parábolas como um de seus principais recursos didáticos. O estudo desse domingo será dividido em 3 partes. Primeiro, nós definiremos o que são parábolas. Em seguida, nós veremos a influência das parábolas de Jesus em seu ministério. E por último, nós aprenderemos como interpretar as parábolas. Primeiro, o que são parábolas? Parábolas são narrativas curtas que, via de regra, usam alegorias para transmitir uma verdade ou uma lição moral. As parábolas consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possuem um simbolismo onde cada elemento da história tem um significado específico. Algumas das parábolas mais famosas são as parábolas bíblicas, especificamente as parábolas de Jesus, que eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinham como objetivo ensinar os valores do reino de Deus. Entre as parábolas de Jesus, algumas das mais conhecidas são a parábola do filho pródigo, a parábola dos talentos, a parábola do semeador e a parábola do trigo e do joio. E as principais características das parábolas trazidas por Jesus em seus ensinos são as seguintes. Primeiro, narrativas baseadas no cotidiano dos ouvintes. Temas relacionados à agricultura, por exemplo, remetem ao contexto rural dos ouvintes de Jesus e aguçam a nossa imaginação. A Igreja Presbiteriana Independente de EP, que neste ano completa 100 anos, ou seja, em 2021 é o ano do seu centenário, ela foi predominantemente rural por pelo menos 50 anos. Fato é que no culto da família dessa noite, a nossa irmã Keila Malak, ela abordará esse tema. Segundo, elementos exóticos ou surpreendentes. Alguns detalhes que fogem ao esperado pelos ouvintes aguçam a curiosidade ou chamam a atenção e são comuns nas parábolas, como por exemplo, um samaritano que ajuda um judeu ou uma frutificação de 100 por 1. E na verdade, Jesus em seus ensinos, ele quebra paradigma, preconceitos criados pelo ser humano, indo além daquilo que alguns esperavam acontecer. Jesus ele ia além e nós como cristãos precisamos fazer o mesmo. Vale lembrar, entretanto, que Jesus ele não desqualificou ou permitiu algum pecado que a Bíblia condena. Os filmes de Hollywood e a grande mídia quer resumir os pecados em 7, como sendo gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e vaidade, os tratando como 7 pecados capitais. Entretanto, tomando como base a lei de Deus, a lei de Moisés, nós podemos extrair outros pecados que continuam sendo pecados e precisam ser tratados como tais. Na realidade, esses pecados eles ofendem a Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo, também criado à imagem de Deus, como nós. Os pecados que ofendem diretamente o nosso relacionamento com o verdadeiro e único Deus são, primeiro, a indiferença para com a lei de Deus. A pessoa ela não se mantém movida por aquilo que é tão importante, transformador e real nas Sagradas Escrituras. Segundo, a idolatria, ou seja, quando nós cultuamos imagens de pessoas, animais ou qualquer outra coisa, contrariando a lei de Deus. Terceiro,
a desvalorização de um tempo de qualidade para nos relacionarmos com o nosso Deus, seja através do estudo e aprendizado da sua palavra ou através da prática da oração. Os pecados que ofendem as nossas relações em sociedade e familiares são desonrar pai e mãe, praticar o homicídio ou suicídio, sejam com atos ou com palavras, viver de forma a não valorizar a castidade, para com os solteiros fornicação, para com os casados infiéis o adultério, sem mencionar a questão do homossexualismo, que também a Bíblia condena. Outro pecado é o furto, roubo, apropriação indébita e, em nossos dias, muito clara, a corrupção. Grandes partes dos políticos são especialistas em se enriquecerem do erário público, ou seja, retirar dos cofres públicos dinheiro que não lhes pertence, inclusive verbas da saúde, e destinadas a outros fins, que não aqueles de origem. Algo que incomoda profundamente a Deus é a língua que causa contenda, a língua mentirosa, em suma, o falso testemunho. Há o pecado de desejar a mulher do próximo, que destrói famílias, desvaloriza os membros da família e causa danos emocionais e relacionais em muitas vidas. Por último, há o pecado de cobiçar as coisas alheias, como se aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para administrar não seja o suficiente. Pastor, mas não existe outros pecados? Sim, mas são consequências destes acima citados. Voltemos agora à terceira e última característica das parábolas. Histórias de fácil memorização. Aqui vale ressaltar que tanto o tamanho das histórias, como elementos repetidos e paralelos dentro delas, ajudam os ouvintes a retê-las na sua memória e no seu coração. Então, quando uma parábola é contada, ela, além de ser curta, ela consegue ser fácil de ser transmitida a outras pessoas. E o seu ensino, a sua essência, ela consegue ser passada de geração em geração. Jesus, ele optou por um resumo bem difundido e eficaz para ensinar as pessoas em sua época sem deixar de lado a palavra de Deus. E da mesma forma, cabe a nós, como Igreja de Cristo, contextualizar o ensino, sem perder o fundamento bíblico. Alguns líderes chegam a negociar os valores do reino como se tivessem autorização para tal, e banalizam os pecados, esquecendo-se das terríveis consequências causadas por eles. Na segunda parte desse estudo, nós abordaremos as parábolas no ministério de Jesus. Mas por quê? De fato, Jesus preferiu usar parábolas em seus ensinos. Há algumas respostas para isso. Primeiro, as parábolas, elas ocultavam os ensinos de Jesus aos não discípulos. Então, algumas pessoas que não queriam saber da palavra de Deus, não queriam saber daquilo que Deus tinha para realizar nas suas vidas, elas ouviam aquilo e não se ofendiam, ou se ofendiam, não compreendiam completamente. Segundo, as parábolas esclareciam os ensinos de Jesus a todos. Vale lembrar, irmãos, que os objetivos das parábolas não era esconder as verdades dos de fora. Isso seria muito simplista. Na verdade, os de fora estavam cegos e, portanto, não aceitavam as palavras que lhes fossem direcionadas, sejam através de parábolas ou ensino direto. E os seus corações estavam endurecidos não para compreender o que Jesus lhes dizia através das parábolas, mas seus corações estavam endurecidos para viver o ensino presente nelas. As parábolas, elas são usadas por Jesus como resposta a um crescente embate ou oposição dos judeus em seu ministério. Jesus, ele começa a ensinar por parábolas em Mateus 13 e também lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, após ser fortemente confrontado por escribas, fariseus e até por seus familiares. O fato é que os próprios discípulos tinham dificuldade de compreender as parábolas. Jesus, ele precisou explicar diversas parábolas para que os discípulos entendessem, e eles foram repreendidos por Jesus pela lentidão em compreender. As parábolas não eram incompreensíveis aos que não eram discípulos,
Por diversas vezes, Jesus respondeu a seus opositores por meio de parábolas, as quais foram compreendidas, causando reações e respostas. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 19, e também no capítulo 10, nos versos 36 a 37, nós temos exemplos disso. A melhor forma de lidar com o uso de parábolas por Jesus é considerá-las como recurso didático, ideal para alcançar seus ouvintes e ensinar tudo o que era preciso aos seus discípulos dentro dos 3 anos de ministério. 3 evidências justificam isso. Primeiro, condição dos ouvintes. Por ser compreensível a todos, sem deixar de ser difíceis, as parábolas foram um recurso ideal para nivelar os ouvintes, tanto simples como cultos, nos variados níveis de entendimento. Ou seja, uma pessoa mais pobre, uma pessoa com maiores recursos, uma pessoa mais letrada ou uma sem muito estudo, ela tinha condições de compreender as verdades por trás das parábolas. Segundo, tempo de ministério. Jesus ele tinha apenas 3 anos para ensinar muita coisa. Por ser de fácil memorização, as parábolas foram ideais para gravar ensinamentos na mente dos ouvintes, os quais eles só poderiam compreender mais tarde. Terceiro, aqui entra a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que sucedeu Jesus, ele ensinaria todas as coisas assim como completaria a obra do ensino do próprio Mestre, ao fazer lembrar tudo o que ele dissera, inclusive as parábolas. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 26, fala disso. Quanto você tem investido na proclamação do Evangelho aos que ainda não o conhecem? Assim como Jesus, nós devemos usar os nossos recursos para que o Evangelho seja plantado no coração de todos. A terceira e última lição que esse estudo transmite para as nossas vidas vai falar sobre como interpretar parábolas. Para a interpretação das parábolas, o autor sugere algumas dicas. Por exemplo, na parábola dos lavradores rebeldes, encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versos 9 a 18, há uma proposta de 5 passos para essa interpretação e essa mesma proposta pode ser usada também em outras parábolas. Mas aqui, nesse caso específico, está ligada à parábola dos lavradores rebeldes. Os passos são os seguintes. Primeiro, ore. Nós dependemos do Espírito Santo para relembrar e compreender as parábolas. Comece com a oração. A oração nos coloca na dependência de ouvirmos com atenção a voz do Espírito Santo. Segundo, conheça o contexto bíblico. A parábola dos lavradores rebeldes surge após um longo conflito com as autoridades religiosas de Jerusalém. Começa com uma entrada aclamada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal. Depois tem o seu lamento pela cidade e a purificação do templo, em seguida. E a partir daí Jesus passa a ensinar no templo, até que os líderes religiosos questionam sua autoridade e em resposta Jesus conta a parábola. Terceiro, conheça o contexto da época. Segundo a cultura da época, o proprietário da terra ele teria direito à vingança contra os rebeldes, enquanto a lei da época garantia o uso capião das terras ocupadas por 3 anos, justificando a reivindicação dos lavradores pela herança. Olha o embate entre um e outro. Quarto, compare com textos paralelos. Marcos capítulo 12, verso 1 a 12, ele intensifica a violência dos rebeldes. Quando nós conseguimos observar o registro da morte do terceiro servo e reforça a paciência do proprietário ao enviar muitos outros antes do filho. Já no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 33 a 46, há um acréscimo da eficiência e a lealdade dos lavradores que substituirão os rebeldes. Isso, inclusive, se tornando um princípio para o reino de Deus. Quinto, repare os aspectos literários. A parábola dos lavradores rebeldes, ela possui estrutura literária espelhada. Por um lado, o tormento dos servos culmina na pergunta do proprietário: que farei? E a solução do proprietário repete o tormento dos servos, agora sofrido pelo filho, e culmina na pergunta que Jesus propõe aos ouvintes, a mesma que o proprietário levantou:
que lhes fará. Em termos literários, a ênfase da parábola recai na decisão paciente e graciosa do proprietário ao enviar seu filho como última chance aos rebeldes, para que talvez o respeitem. Fato que não aconteceu. Trazendo isso para Jesus, não houve também respeito. Será que nós temos reconhecido a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas? Temos respeitado o senhorio dele sobre a nossa história? Nós interpretamos as parábolas e também reconhecemos nessa interpretação a graça de Deus sobre nós, sabendo que nós não somos dignos, mas ainda assim o Senhor nos dá incontáveis chances de recomeçar? A essência das parábolas apresentam essa nova chance, essa nova oportunidade de mudança, de vida, de restauração. Brian Stiller, embaixador global da Aliança Evangélica Mundial, ele afirma que para todas as gerações as parábolas foram uma ferramenta poderosa para comunicar a mensagem de Jesus a qualquer cultura e povo. Hoje a sua adequação ela aumentou. A mente pós-moderna é notavelmente aberta para essa forma de pensar sobre a vida. Isso, por fim, é pregação bíblica, mesmo que os ouvintes não pensem dessa forma. Já finalizando, ao estudar as parábolas, nós temos em mãos um instrumento de Deus para a transformação de vidas. É uma responsabilidade muito grande, mas o Espírito Santo capacita a compreender palavras antigas, porém necessárias para os dias de hoje. E as parábolas de Jesus, elas são extraídas da realidade do mundo cultural e social em que ele vivia, contadas com o propósito de transmitir verdades espirituais. É importante observar que nós poderemos compreender as parábolas de Jesus se estivermos dispostos ao novo de Deus, mesmo que nos venha através de histórias e palavras antigas, mas ainda hoje relevantes, pois já mudaram muitas vidas e ainda podem mudar muitas outras, inclusive as nossas. Vamos encerrar orando, falando com o nosso Deus? Amantíssimo Deus, amado e eterno Pai, nós te louvamos porque o Senhor, através da sua palavra e do convencimento do seu Santo Espírito, tem apresentado o Evangelho, a boa nova de salvação, em alguns casos de maneira tão simples, através das parábolas, por exemplo. E nós, às vezes, complicamos. Arrumamos desculpas para não te servir, arrumamos desculpas para não obedecer ao mandamento de amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Arrumamos desculpas para inúmeras situações, das quais nós podemos ser úteis, apesar das nossas mazelas. Cuide, ó Pai, desse tempo de compreensão, que o Espírito Santo possa nos fazer compreender exatamente aquilo que Ele tem para realizar em nossas vidas e através de nós. Que nós não sejamos covardes ao ponto de emudecermos as nossas vozes ou taparmos os nossos ouvidos para não ouvir e não agir em prol do reino de Deus. Usa-nos conforme a sua santa e soberana vontade. Nos capacite para tanto. Em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe o seu domingo, tenha um bom almoço e até o culto da noite às 19h30, culto da família. Te vejo lá, se assim Deus nos permitir. Que Deus te abençoe e até breve. Inscreva-se no nosso canal e assim você estará ajudando a fortalecer a nossa página do YouTube. E não esqueça de ativar o sininho para ficar sabendo de tudo que Deus tem realizado em nossas vidas.